Olá, tudo tranquilo? Tudo em paz com o conteúdo da nossa aula de ontem? Então, vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa com o oitavo ano, professor Vitorino Rodrigues. Material à mão aí, ao alcance da mão para anotar as dúvidas se houverem. Então vamos lá. Vamos na partida para o nosso conteúdo de hoje. Hoje vamos falar dos momentos da narrativa nas HQs, né? Identificar aí nos textos narrativos, nas HQs, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Nós já falamos na aula de ontem que as HQs são textos narrativos, na qual se encontram personagens, tempo, espaço. Nós temos o enredo, e tendo o enredo, nós temos esses elementos aí, né? Situação inicial, clímax, o conflito, o clímax e o desfecho, tá bom? Histórias em quadrinhos são narrativas visuais, que normalmente expressam a língua oral e apresentam um enredo rápido, empregando somente imagem ou associando palavra e imagem. Então, conta uma historinha, é narrativo. Língua oral, ou seja, como eu já falei também na aula de ontem, traz situações comunicativas do cotidiano, né? Fala, conversas, diálogos. E um enredo rápido, assim. Quando a gente diz que ela é mais longa, uma narrativa longa, se nós compararmos, por exemplo, com as tirinhas, com as charges, que são outros textos que tem da linguagem visual. Mas não são textos longos, muito longos, não, tá? Até porque é um texto construído muito com imagens, também com palavras, né? Mas são imagens. Então não são tão extensos. Como textos narrativos, podemos identificar nas HQs situação inicial, né? Conflito, clímax e desfecho, assim como acontece em outros textos narrativos. Os contos, romances, as crônicas, enfim, narrativas em geral. Bom, nós vamos analisar algumas questões, ver se nós identificamos esses elementos, tudo bem? Nós temos o primeiro texto, Turma da Mônica. Olha, Magali, ganhei um celular novo dos meus pais, blá, 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 blá. Que legal! Com ele eu acesso sites, envio e-mails, assisto a vídeos, etc. O seu é assim também? Não, blá, 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 conversando. Magali, que carinha é essa? Então nós temos aqui uma historinha, e eu não vou dar spoiler, não. Eu vou direto para a pergunta, tá bom? Porque tá bem fácil, eu sei que vocês vão acertar. O trecho que marca a situação inicial da HQ ao lado é: ganhei um celular novo dos meus pais? Que legal! O seu é assim também? Magali, que carinha é essa? Então, nós sabemos que as histórias, elas partem de um ponto de partida, não é isso? A partir daquele ponto de partida, surge um conflito, que é por isso que nós ficamos vidrados naquela história, porque se as histórias forem planas, não tiver nada de novo, de surpreendente, a gente não chega ao fim, não é? Imagina um filme que você vai assistir e os personagens, aquela história não acontece nada, tá todo mundo ali de uma forma bem plana, sem nenhum gráfico de emoção, uma expectativa, um suspense. Se não houver nada disso, imagina se eu vou querer assistir, eu tenho certeza que você também não vai. Então, mas nós temos, naturalmente, que ali no iniciozinho, uma situação inicial que, às vezes, traz um equilíbrio, primeiro, para depois trazer o conflito, mas às vezes o conflito já aparece logo em seguida, ali no início mesmo. Portanto, me digam aí, qual é a situação inicial? Ora, o que acontece? Essa historinha aí, a situação inicial é exatamente quando é dita essa fala aí, não é? Ganhei um celular novo dos meus pais. A partir dessa fala, dessa situação inicial, a história se desenvolve. É isso? Porque aí a Magali vai ficar ali meio, né, chateada, porque o celular dela, né, não tem aquele recurso, sites, não consegue acessar, é diferente, é mais simples, não é verdade? Mas o ponto de partida é o celular novo, né? Bom, continuando, meu celular é tão simplesinho, é igual ao meu. A Mônica responde a Magali, né? Eu gostaria de ter um mais sofisticado. Pra quê? Nem os mais modernos têm um joguinho do ursinho, Bilu, que tem no nosso. A Mônica, né? Retruca, né? Não brinca.
É por isso que eu não troco de celular. Ah, também não quero mais trocar. Tenho outras prioridades agora. Então, observe que aí, nessa conversinha entre a Mônica e a Magali, né, elas acabam descobrindo que, apesar do novo celular ter tantas, sei lá, facilidades, tantas coisas, aplicativos que podem acessar sites, etc, etc, mas não tem o principal, que é o que elas querem, que elas gostam, né? Que é o joguinho aí que a Mônica cita. Então, né, a história vai se encaminhando para esse final, que eu não vou mais falar nada, porque as questões vêm aí, e eu já disse para vocês que eu não vou dar spoiler. O conflito gerador da história sugere quando Magali constata que o celular dela é. Então, observe que no início havia um celular novo e a Magali ficou ali chateada, porque o celular dela não tinha aquelas, né, aqueles aplicativos. Então, ela constata, então, comparando o celular dela, né? Como é que é o celular dela? Por que o conflito, a tristeza dela, a quebra de expectativa, o desequilíbrio dessa história acontece quando ela constata que o celular dela é o quê? É novíssimo, última geração? É simplesinho? É ultrapassado? É super moderno? Qual é o conflito gerador da história? Onde é que se cria o problema, de fato? Muito bem, ela diz ali, no primeiro quadro, na primeira falinha, no primeiro quadrinho ali, ela diz, o meu celular é tão simplesinho, ela diz aí um tanto incomodada com isso, né? Então é o conflito gerador, é onde surge o problema dessa narrativa. Como eu disse para vocês, uma boa narrativa deve ter um desequilíbrio, deve ter um conflito, deve ter uma quebra, uma quebra, um suspense, enfim, para que o leitor se sinta atraído para continuar aquela história e entender como ela vai se resolver. Bacana? Vamos agora para um outro texto. Ih, não sei se vocês vão conseguir ler. Vamos lá. Essa lagartixa parece picles com areia. Talvez o Dr. Zuki possa me dar algo para isso, Dr. Zuki. Eu estou com dor de garganta. Pegue o número e espere. Aí ele vai lá no número, né? Espera, tem 4 quadrinhos com a ação repetida. Não está adiantando, eu ainda estou com dor de garganta. Tá? Ver se vocês conseguem me acompanhar aqui. Bom, o fato gerador do conflito da narrativa é qual foi o problema? O que aconteceu? Você viu aí, não é? Que há um problema, há um conflito. Qual é o conflito? Qual é o problema? A dificuldade. O que o personagem apresenta como problema aí nessa narrativa? Não é? A dor, ele tinha uma dor, não é isso? A dor que o homem sentia, não é o sabor da lagartixa, pelo contrário, diz que parece que tem picles. Quer dizer, alguma coisa que não caiu bem, né? E ele começa a sentir dor de dente. Falta de educação da atendente? Não, bem, não é. Isso aí já é um desenvolvimento da narrativa. Competência do Dr. Zuki, não. É a dor que faz com que ele vá até o médico, que ele procure o Dr. Zuki. É esse que é o conflito, o fato gerador aí. Gera o conflito que ele vai até o consultório. É a dor que ele sentia, tá? O desfecho da narrativa evidencia que o homem foi. Observe que ele vai lá, procura o doutor, tô com dor da garganta, aliás, falei, foi dor de dente, foi dor de garganta, e aí pegue o número. E aí ele vai, fica, espere, tem 4 quadrinhos repetidos aí, e aí, quer dizer, e ao final ele volta, não está adiantando, eu ainda estou com dor de garganta. Então, o desfecho da narrativa evidencia que esse homem, ele foi o quê? Ele foi corajoso, ele cuidadoso, esperto, ingênuo. Então ele vai lá, pega o médico, tipo, não aceita, né? Tem outras pessoas para ser atendida, pega uma senha e fica guardando no seu lugar, espere. Quer dizer, para ele, naquela cabeça dele, ele achou que esperar já seria o suficiente para passar a dor de garganta. No entanto, né? Naturalmente que não, esperar a vez dele para falar, ele não podia chegar furando a fila, mas ele entendeu de outra maneira. Então isso isso revela uma certa o quê? Ingenuidade, né? Revela uma certa ingenuidade aí desse homem, ao achar que só o fato de esperar, essa dor de garganta já passaria. Se fosse assim, né? Imagina, ele precisava de dar ao médico, ele podia ter esperado lá na casa dele,
né? Então, daí uma certa ingenuidade, nós podemos perceber, tá? Nessa história. E aí nós temos esse texto que nós lemos, né, na aula anterior, mas vamos ler novamente, porque afinal de contas, para entendermos a questão ao qual vai se referir. O Alcascão, que desenho da hora, até parece um lagarto de verdade, e aí a Mônica desmaia, né? Então vamos ver qual é a perguntinha. O momento de maior tensão da história contada na HQ acima é quando? Bom, o que é o momento de maior tensão? É aquele momento que nós chamamos de clímax, aquele ponto que chega ao seu grau máximo para então vir o desfecho. É como se fosse no filme, aquele momento assim que o embate final entre o mocinho e o bandido, que dali, normalmente o mocinho ganha, né, nos filmes, na vida real, a gente sabe que nem sempre é assim, mas é onde vai ter esse enfrentamento final e dali se resolve aquela questão. Então, aqui nesse texto, o momento de maior tensão acontece quando a Mônica cai desmaiada, o Cascão se exibe para a Mônica, Mônica admira o desenho na roupa de Cascão, o lagarto salta no braço da Mônica. Então, assim, aquela aflição, aquela tensão, aquela coisa que você fica, eita, e agora? E agora o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Essa tensão, esse aumento de expectativa, esse envolvimento nesse texto, nessa situação, né? Claro que esse grau de tensão num filme é muito maior, mas aqui também há esse mesmo sentimento, né? Esse mesmo elemento da narrativa que é o clímax. É quando a Mônica cai desmaiada. Observe que a Mônica cai desmaiada no finalzinho. Isso representa o quê? Na verdade, o desfecho da narrativa. O Cascão se exibe para a Mônica. Observe que o Cascão se exibe para a Mônica no início. É a situação inicial. Que junto aí, né? E a Mônica admira o desenho na roupa de Cascão. Isso também é a situação inicial, né? É o momento, né, que inicia a história. O Cascão se exibindo e a Mônica falando. O lagarto salta no braço da Mônica, sim, né? Esse é o momento de atenção, que ela passa mal, ela fica agoniada e acaba desmaiando. Então, a expectativa, quando o lagarto salta aí, é o ponto de maior atenção, é o clímax, tá bom? Bom, nós temos essa história, eu vou lendo aqui, vão me acompanhando, se ficar muito, porque a história é em quadrinho, por ser um texto um pouco maior, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou lendo aqui para vocês, tá bom? O forçudo, embora nós não consigamos ler completamente as palavras, mas as imagens falam por si sós. Então observe que nós temos aqui o forçudo, peso 250, né, quilos, ou seja, muita força, né? Alguém que está treinando para ficar forte, né? Atenção, telespectadores, Simão Forte vai tentar erguer 500 quilos. Então, Simão Forte está aí, 500 quilos, 250 de cada lado aí. Aí ele conseguiu bater o recorde mundial. Simão, conta para nós qual é o seu segredo para ficar tão forte. Treino, 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 treino. Puxa, queria ser forte como esse Simão. Então observe que o Simão é uma espécie de celebridade, né? Alguém que está aí levantando peso. E o Cebolinha está lá na casa dele assistindo aquela apresentação ali, que é veiculada pela TV, e o repórter conversa, ele diz aí que para ficar tão forte é treino, 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 e o Cebolinha se sente atraído por essa possibilidade de ficar forte também. Então ele, né? Se eu fosse forçudo, a Mônica ia ver o que é bom para tosse. Ele já começa a pensar, porque ele apanha figurinha fácil aí né, nas brigas com a Mônica, e ele sempre apanhando dela. Então ele vê esse treino, essa possibilidade de ficar com força para se vingar da Mônica, né? Rebater aí. Pois é isso mesmo que vou ser. O Franjinha tem uns halteres, ele não vai se recusar a emprestar por uma boa causa. Ele vai procurar aí o Franjinha para poder pegar esses halteres e pegar emprestado e treinar.
E assim o Cebolinha treina, 10 quilos, está treinando, tal. Quando ele sente, observe como a imagem, na última etapa aí do HQ, ele já está bem forte, observe aí que ele está bem forçudo. Treinei demais, agora só resta saber se vou valer para alguma coisa. Cadê aquela gorducha? Cadê aquela gorducha? Cadê? Ai, ele encontra a Mônica aí caída, né? Ai, ui. O que aconteceu? Pisei num buraco, torci o pé e não consigo andar. Pode me ajudar? Olha a falinha dela mansa, azulzinha aí, né? Ela que sempre golpeou, né, o Cebolinha, mas ela agora tá no chão, né? Ela não consegue andar. E aí, observe que como é que termina a história, ao invés dele bater na Mônica, ele vai levando ela no colo, ou seja, acabou que o treino dele, para ele ficar forte, teve uma outra funcionalidade aí no final da história. Compreenderam? Conseguiram acompanhar comigo a história, né? Então, houve aí uma quebra de expectativa, um fato surpresa no final da história. E compreenderam? Em vez dele revidar os tabefes lá da Mônica, ele acaba levando ela no colo porque ela não pode caminhar. Então, houve aí uma quebra de expectativa. Vamos às questões, tá? O conflito gerador da história lida é... O que leva, o que faz... Nós temos a situação inicial, o Simão, né, levantando o peso, o repórter. E aí, como é uma celebridade, né? Qual o segredo de você ser tão forte? Isso é o início, o equilíbrio. Então, o que diz equilíbrio? Como é que começa? Como é que o conflito nasce a partir de que fato? Ora, o Cebolinha está assistindo e aí ele vendo aquilo, ele começa a pensar o quê? Será que é o fato de Simão ser bem forte? Não, isso aí é a situação inicial. É como a história começa, contextualizando para o leitor aí a força do Simão. O segredo da força de Simão também não. É apenas contextualizando a história para dar sequência e o Cebolinha então querer ficar forte também quando ele conhece, que é o treino. O desejo de Cebolinha ser forte, sim, é isso que faz com que a história evolua, se desenvolva. A vontade do Cebolinha, o desejo de ele ser forte, tá bom? O gosto de Cebolinha para o programa de TV? Não é isso. Então, é realmente o que motiva, o que desencadeia essa história, faz com que a história desenvolva, evolua, é o desejo de Cebolinha de ser forte. Ainda sobre essa história, nós temos... Assinale o item que contém o desfecho da história. Como é que a história encerra? Nós vimos que inicialmente tem o Simão levantando peso, o Cebolinha assistindo pela TV, se interessa, né, pela possibilidade de ficar forte igual o Simão e começa a treinar para revidar os ataques da Mônica. E a história acontece, observe que se cria uma expectativa, que se você parar a história até nesse momento que eu falei, você imagina que o Cebolinha vai chegar na Mônica e, sei lá, descontar um tabefe, né? Bater na Mônica, enfim, se sentindo mais forte do que ela. Essa é a expectativa que se cria até, né, ao longo da história. No entanto, o desfecho quebra essa expectativa. O que acontece? Como é que termina? Simão não consegue ficar forte? Ora, o Simão é forte. Já inicia a história dizendo isso, ele está levantando 500 quilos, então não é a letra A. Cebolinha consegue enfrentar a Mônica? Ele consegue, ele chega lá e revida? Não é assim, ele fica realmente muito forte, mas não é isso que acontece. Mônica surpreendeu Cebolinha com uma surra? Não. Mônica não bate no Cebolinha, pelo contrário, ela acaba sendo bem carinhosa aí com ele. Por quê? Porque ela está no chão, ela não consegue andar. Cebolinha amolece ao encontrar a Mônica com o pé torcido. Sim, ele amolece. Quando ele vê que ela está no chão, que ela não consegue caminhar, e ela fala toda delicada para ele, ele amolece, ou seja, ele desiste de enfrentar a Mônica, de bater nela, e carrega ela no colo, tá? Então a resposta correta é a letra D. É assim que encerra, né, assim o desfecho dessa história. Bom, nós temos aqui uma 8ª questão. Madame Lídia faz massagem com os pés. Massagista. Uai, socorro!
Pra mim chega. Então observe aí, ela é bem forte, ela é bem grandona, né? E ela está massageando com os pés assim, pisando sobre o corpo, né? Do Cebolinha e ele tá aí desesperado, né? Com esse peso sobre ele, ele sai desistindo. Cebolinha, meu amigo, me dá um abraço. Crack! Salou. Então, assim, observe que o pisado é como se os ossos dele tivesse tudo. Ela abraçou, né? E aí, como se os ossinhos dele fossem tudo para o lugar, né? Vocês já viram isso? Às vezes você dá um aperto aqui para o corpo, né? Voltar, né? Ao normal, né? Então vamos lá. O problema da narrativa se resolve quando? Observe que ele está lá, ele queria a massagem já pisou, ele ficou todo desencontrado, como se fosse assim, as partes fora do lugar, o corpo. Aí a Mônica chega assim, você vai me dar um abraço. E aí ele diz, salou, né? Termina, né? Depois do abraço, crack! Vocês já viram aquele abraço, aquele puxado que estrala tudo? Esse crack aí é uma onomatopeia que representa esse, né? Como se o corpo do Cebolinha voltasse ao normal, né? O lugar. Eu já estou praticamente respondendo, mas vamos ver. Se resolve quando? Cebolinha resolve fazer uma massagem? Não, aí é a situação inicial, né? Ele resolve fazer a massagem. Esse é o ponto de partida da história. Cebolinha sai da massagem cheio de dor? Não, aí é o conflito. Ele sai lá cheio de dor, né? Quer dizer, já está dentro do desenvolvimento do conflito. Ele pisou, ele ficou com dor, não é isso. Mônica dá aquele abraço na Cebolinha, sim, que é o abraço da Mônica que faz com que ele fique sarado. Ele diz salou depois, né? O crack aí e tal. Então a letra C está correta. É assim, né? Tá certo? É assim que se resolve aí, né? O problema do Cebolinha, né? Ela não entendeu, porque ela não sabe de onde ele vem. Ela simplesmente encontra com ele, assim, na rua, sei lá, né? Mas o que dá conta realmente da solução do problema do Cebolinha é o abraço da Mônica, aquele abraço. Ok? Nós temos aqui essa questão. Você está ouvindo? Aham. Dona Olce disse que Tite Tosse ouviu que o fio da flanela da Moji Moon é tecido de 3 a 3. Então eu disse que eu não gostava desse dessa fofoca fastidiosa sobre o famoso fio da flanela. E aí nós temos... Bom, para resumir, eu não vou mais fazer nenhum trilho tramado para Trude Trumbi, vou te dizer por quê. Eu contei para ela que minha flanela firme e forte nunca falhou e tenho 2 filhos e um resmungão rabugento. Eu estou ouvindo. E aí nós temos aqui. Nós temos uma historinha e ele quer que você diga aí qual é o clímax, ou seja, qual é o momento de tensão da história, né? Nós já falamos. Seria ele falar aham, no primeiro quadrinho, não vai fazer nenhum trilho. Segundo quadrinho, H. 7º quadrinho, ou eu estou ouvindo no 8º? Onde é que está aí a tensão? E aí nós temos aí a letra C, né? Corrigindo, nós temos aqui a nossa resposta, né? Nossa aula vai finalizar por aqui e nós vamos, bom, as dúvidas que tiverem, que tenham anotado, leve ao professor na sua escola, enfim, para que não fique com dúvida. O importante é que nós consigamos ter clareza no que estamos estudando, tá bom? Então, bacana, vamos encerrar nossa aula, fiquem bem, com saúde, e nós retornamos na sexta-feira com mais uma aula de língua portuguesa para você aí na sua casa. Tranquilo? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.